E aí, como é que vão vocês? Acredito que depois da Páscoa vocês estejam todos bem. Chocolatinho do coelho, melhor, ovo da galinha. Nossa, é uma confusão em Páscoa que ninguém entende mais. É a galinha que bota ovo, mas o coelho que leva a fama. Mas para aqueles que estão acima do consumismo, Páscoa significa outra coisa totalmente mais elevada. O vídeo de hoje se trata de um assunto sobre o centenário da Igreja Assembleia de Deus, que envolve aqui a CGADB e a CADEB. Eu recebi um link e pediram para comentar sobre esse assunto, e o artigo mostra a decadência que nós falamos aqui no canal seguidamente da maior instituição brasileira pentecostal. Mas antes, deixa o seu like aí embaixo, seu comentário no decorrer do vídeo, que é importante. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, meu amigo, verifica a sua inscrição aí, que o YouTube pode te desinscrever a qualquer momento se você não interagir. Então dá uma verificada na inscrição. Se não é inscrito, se inscreve e bora para o vídeo de hoje. A politização e a disputa pelo poder eclesiástico religioso dessas instituições, no caso aqui a maior, pentecostal do Brasil, que queira você ou não, existe uma competição entre as lideranças, uma verdadeira disputa que acaba se tornando uma vergonha para o tal evangelho a qual eles pregam diante da sociedade, meus amigos. Corrupção, poder, imoralidade, enriquecimento ilícito, ostentação, nepotismo, tudo em nome de fazer a obra de Deus, que de obra de Deus não tem nada, se tornaram megas empresas que passam de pai para filho e se mantêm no poder à força na maioria das vezes. E quem não gosta acaba dividindo e montando a sua igreja, a sua convenção, e assim a obra de Deus avança triunfante. Afinal, os guerreiros se preparam diariamente para a batalha. Bandejo! De falar línguas. Não é assim que cantam, o hino da harpa? Porém, no meio disso tudo, existe aqueles remanescentes que ainda acreditam que as coisas vão mudar. E eu lamento em decepcionar a esses que, no meu ponto de vista, não tem melhora, meus amigos. Ao exemplo disso aqui, eu recebi esse link aqui que vem lá do blog do Mário Sérgio. Encontrei o Mário Sérgio esses tempos atrás, trocamos uma ideia. E eu vou deixar os créditos aqui porque ele postou hoje, se eu não me engano, e eu recebi o link dessa matéria pedindo para mim comentar. Então eu vou tentar passar para vocês exatamente o que foi divulgado. Inclusive ele até deixa claro no começo da matéria que há 100 anos atrás Gunnar Wingre e Frida Winger organizavam a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, na zona central, no São Cristóvão, que também era o antigo Distrito Federal do Brasil, era a capital, e que em pouco tempo se expandiu por toda a região do Rio de Janeiro. Trabalho esse fundado e pagado preço pelo Gunnar Wingre e Frida Winger. Eles que lideraram a primeira Assembleia de Deus carioca, e dali que surgiu inclusive a CPAD, a CAPED, o Mensageiro da Paz, que é conhecidíssimo dentro do contexto assembleiano. Em outras palavras, o Rio de Janeiro, esse contexto da igreja pentecostal carioca, ela foi essencial para expandir, firmar uma base pentecostal pelo Brasil inteiro, que inclusive dali que saiu pastor José Pimentel de Carvalho, Francisco Pereira do Nascimento, Alcibiades, se eu não me engano, Vasconcelos, pastor Túlio Barros e outros que contribuíram assim com as suas vidas ao crescimento da AD. Agora o que acontece? Como eu disse no começo do vídeo, existe uma política eclesiástica que está destruindo, que vem destruindo o contexto pentecostalismo aí há muitos anos. Olha só o que o Mário Sérgio Histórias, escreveu. Com idade avançada, ou então pastor da igreja Túlio Barros entregou a liderança em 2004 para o filho caçula Gessé Maurício.
Nesse tempo, o saudoso pastor Túlio já estava rompido com a CGADB, naquele racha que aconteceu com a CADEB, quem lembra? O pai dele, o Túlio, já tinha rompido. A instituição pioneira do pentecostalismo no Rio de Janeiro aderiu às, entre aspas, novas doutrinas, causando um cisma denominacional. Com o desligamento do pastor Túlio Barros da CGADB, a AD liderada por ele desapareceu das páginas do Mensageiro da Paz. Os membros egressos de São Cristóvão fundaram a AD em Benfica, deixando um vazio no templo e nas finanças da igreja. É racha em cima de racha, né, meus amigos? O resultado foi a tentativa de alugar ou vender o antigo templo na mesma rua da atual sede. Olha só, com a criação da Convenção Nacional da Assembleia de Deus, CADEB, a histórica casa de oração foi reativada. Todavia, a decadência continuou. Congregações continuaram a ser vendidas para supostamente cobrir déficits financeiros. No atual templo da Demissão Apostólica da Fé, em São Cristóvão, a liturgia e pregações em nada lembram uma Assembleia de Deus. Algumas reformas em suas estruturas, aumento do palco que serve de púlpito e redução da nave interna do templo tentaram disfarçar a reduzida assistência aos cultos. Tentaram dar uma maquiada, né, que a coisa está feia, essa é a verdade. Agora, em março de 2024, que foi o mês que passou, no centenário da Igreja Carioca, o apóstolo Gessé Maurício, em comunicado nas redes sociais, declarou que, após 2 anos de oração incessante, busca de direção divina, tomei a difícil decisão de encerrar meu ciclo como pastor presidente da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé. Que aqui fica claro que o nepotismo pegou lá no começo e o cara se sentiu agora que não tem mais a direção de Deus para continuar o legado do papai. Mas a verdade é que cara que não tem chamada, meus amigos. E justamente no centenário, meus amigos. Olha só, segundo o caçula do pastor Túlio, após o centenário da igreja em junho próximo, o bispo Abner Ferreira, do Ministério da Madureira, no Rio de Janeiro, será o novo pastor da instituição, respeitando a identidade histórica e a personalidade jurídica da mesma. Resumindo, a igreja faliu, não tem frequência, essa é a verdade. Tentaram maquiar aumentando o púlpito e diminuindo a nave, mas o negócio não fluiu porque o cara não tem chamado, essa é a verdade. E de contrapartida vem, né, os Ferreiras comprando tudo quanto é curva de rio. Eles vão comprando e passando o rodo, vão levando tudo. Vai sair, espírito maligno! Afinal, quanto mais para eles, melhor, não é verdade? Agora veja só, o Ministério de Madureira foi fundado por um membro da antiga AD em São Cristóvão, Paulo Leivas Macalão. Quem não lembra dele? Macalão foi secretário da igreja e formou sua primeira banda musical. Do bairro Imperial, ele se aventurou pelos subúrbios do Rio de Janeiro para pregar o evangelho. Sempre fez questão de dizer que nunca rompeu com a igreja-mãe, mas ganhou autonomia dos suecos. Agora, no centenário, a história faz convergir os dois ministérios que no passado tiveram seus momentos de tensão. Na repercussão do caso, os pastores ligados à CGADB gostariam de ver a igreja novamente em seus quadros. Por outro lado, os obreiros da Madureira estão felizes com o reatamento histórico das duas principais assembleias no Rio. Entre tantas trocas de mensagens, alguns irmãos da Nação Madureira dizem que Macalão sonhava em abrir uma igreja no centro da cidade maravilhosa. Mas provavelmente logo mais na fachada dessa igreja vai estar lá a AD do Brás, ou Madureira.
E como é que vai ficar os patrimônios dessa igreja? Será que os membros estão cientes dessa mudança toda? Essa é a pergunta que eu faço. Será que os membros estão de acordo, né, de direcionar esses patrimônios para o novo poder, já que a Debras está assumindo? Porque afinal deve ter uma negociata muito grande nos bastidores, meus amigos. Eu acredito que esse pastor GC aí não vai sair de mãos abanando. Algum esquema por trás está acontecendo. Se você sabe alguma coisa aí, comenta aí embaixo, porque vai ajudar a esclarecer essa história. Porque aparentemente o cara desistiu, está partindo para outro ramo, e quem está assumindo está pegando a bomba, talvez. Será que tem dívidas? Não sei. Mas eu sei que essa gente não faz negócio para perder. Principalmente a Debras, meus amigos. Principalmente os Ferreiros. Os Ferreiras não fazem negócio para sair perdendo. Algum esquema nos bastidores deve estar rolando, e dos grandes. Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu parecer. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você tem mais informações a respeito desse caso, comente aí também. Me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.